Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje, gente, sobre tendência do mercado varejista. Então, assim, que a gente precisa entender o que é o mercado varejista. Então, o varejo é o termo usado para designar os setores de comércio que vende diretamente para os consumidores finais. Então, assim, o que a gente precisa ver certinho? Vamos lá. Como é que funciona isso daí? Então, existe o mercado varejista, o mercado atacadista. Então, o mercado atacadista, a gente não vai falar hoje aqui sobre isso, mas o atacadista, ele vende bastante para uma pessoa, né? Então, assim, o cara lá tem, sei lá um restaurante, então ele vai comprar prato, daí ele compra de bastante nesse varejo, coisas assim. Não é o nosso caso no mercado varejista, a gente vai falar de farmácia. O que acontece? Então, como é que funciona? Qual que é o fluxo da coisa? Então, vai lá, a indústria, ele faz essa, essa medicação. Essa medicação é vendida para distribuidora, né? Aí você vai comprar bastante, né? E daí começa a distribuir para as drogarias. Aí as drogarias compram o quanto lá elas precisam para a sua demanda, né? E as drogarias fazem o quê? Eles vão vender para o consumidor final. Quem é o consumidor final? O consumidor final é você, você vai lá comprar para sua mãe, você vai comprar para seu pai, para o seu filho ou para você mesmo. Então você vai comprar lá o medicamento lá, unitário lá que você vai precisar, que está prescrito lá, que o médico fez a prescrição para você, tá? Então isso aí é o mercado varejista, é o que vende para o consumidor final, ok? Bom, mas para a gente falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da história, né? Como começou as farmácias e drogarias, né? Então ela tem origem na atividade em relação à farmácia, do século X, né, com as boticas ou apotecas, né, também conhecidas como apotecas, como eram conhecidas na época aí. Nesse período a medicina era junto com a farmácia, né, era uma profissão só. Então assim, para vocês verem, né, como farmácia, a profissão de farmácia é muito antiga. Então esse profissional ele atendia lá o paciente, via qual era o problema desse paciente, ia lá, manipulava, preparava a medicação e vendia para o paciente, né? Então, na Espanha e na França, né, a partir do século X, foram criadas então essas apotecas aí, né, que são os pioneiros, né? E mais tarde são originárias do modelo da farmácia atual hoje. Nesse período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as doenças, mas para exercer essa profissão devia cumprir uma série de requisitos e ter local, equipamento adequados para preparação, armazenamento, os medicamentos, enfim, né? O termo aí farmácia vem de fármacos, né, que deu origem ao fármaco, que é o princípio ativo, lá o fármaco, né, e farmácia. E tinha um duplo significado aí, então entre medicamento e veneno. Por que isso daí, né? Porque assim, se você faz lá o uso do medicamento lá, da dose efetiva, né, que é a dose corretinha lá que está na bula, ele vai curar você, vai sanar o seu problema, ele agiu, é um medicamento que agiu perfeito contigo. Se você toma fora da dosagem efetiva, né, pode ser até uma dose letal, aí você pode ou ter algum danos, né, ou se não ir até mesmo a óbito, né, certo? Então, assim, a gente consegue até entender um pouco mais o símbolo da farmácia, né, que é a cobra por conta do veneno, né, e a taça que é onde prepara o medicamento, né. No século XI, os árabes fundaram as primeiras escolas, né, de farmácia de que se tem notícia, criando inclusive uma legislação para exercer tal profissional, enfim, tá? Então, isso daí. A farmácia foi oficialmente separada, né, em 1240 d.C., quando o decreto do imperador Frederico II da Alemanha regulamentou a prática da farmácia dentro de parte de seu reino, né, chamado Duas Cilícias. O farmacêutico passaram a ser obrigados a prestar juntamente quanto à preparação de medicamentos confiáveis de qualidade uniforme, de acordo com a arte. No século XVI, aí já começa um outro molde aí de mercado, né, que começou a ter impulsão, com estudos, né, dos medicamentos, ganhou um impulso notável, né, com a pesquisa sistemática dos princípios ativos, das plantas, dos minerais, capazes de cura, etc. Né? Aí começou então aí começa a indústria farmacêutica. A passagem também do nome comercial de botica para a farmácia surgiu com o decreto 2055, de dezembro de 1857,
onde ficaram estabelecidas as condições para que os farmacêuticos e os não habilitados tivessem a licença ali para continuar com as boutiques. Então começou aí a regulamentação. Nesta fase, a farmácia, ao mesmo tempo que começa a assumir outra roupagem com os medicamentos industrializados, os farmacêuticos do Brasil principalmente, deixaram a farmácia e vão para a indústria. Por que isso acontece? Porque, na verdade, eles começam a ver a indústria ali um sonho, né, é um sonho ali sei lá, quero trabalhar em indústria. Né? Outra coisa que eles pensaram também, na verdade, a indústria, se a gente vai ficar na drogaria lá entregando remedinho, entregando caixinha, né? Eles não viram a dimensão aí que a drogaria ia ter naquele momento também. Então eles pensaram muito na indústria, foram para a indústria. O que acontece, gente? Quem não é visto não é lembrado, obviamente. Então assim, como migrou muita gente para a indústria, faltou gente para a drogaria, assim enfraquecendo a presença, né, do profissional no varejo, né? Então aí fica um pouco complicado, o varejo fica um pouco enfraquecido, né, com a ausência do profissional ali, né? Eu falo até em questão de enfraquecimento, em questão de potencial que o farmacêutico tem para desempenhar dentro de uma drogaria. Nesse período, né, então o farmacêutico assinava para mais de uma farmácia, não tinha obrigatoriedade pela presença no estabelecimento. Então o que acontece? Eu peguei um pouco essa fase aí, então o que acontecia? A gente ia trabalhar, né? E daí lá o dono de farmácia lá, o nosso chefe, né, batia na porta e falou assim: "Ah, não, fulano, pode ir embora para casa, tal, fica aqui 2 horinhas, faz aqui as coisas e vai embora", né? Aí eu pergunto para você, né, se eu fizesse isso, eu não fiz, graças a Deus, continuei, quis aprender, mas o que eu ia fazer? Se eu fosse para casa, eu ia aprender o quê? Em casa, né? Então, assim, que força, o que eu estaria desempenhando com o profissional? O que eu estaria fazendo com o meu juramento? Então, assim, é uma situação que ficou difícil, né? É uma situação bem complicada, né? E a permanência do farmacêutico, aí que acontece? Daí começa a ressurgir novamente, começa a importância do farmacêutico integral ali na farmácia, em meados de 2010, mais ou menos. Aí começou, de novo, o farmacêutico ter que ficar lá, ficar um período, ele tinha que estar lá, né? Então foi bem legal. Aí foi o pontapé inicial para o farmacêutico retomar o que era seu assim, que já era seu, o seu lugar, né? Retomar o seu lugar, né? Retomar as suas atividades, né? A importância que o farmacêutico sempre teve. Né? Aí começa a ter um novo formato aí de farmácia, né? O farmacêutico inicia um novo recomeço, né? Assumindo seus postos adquiridos. Então os donos de drogaria começam a entender que o profissional começa a trazer credibilidade para a sua empresa. Então sempre tinha na farmácia. Aqui tem farmacêutico integral. Então assim, eu trabalhava em algumas redes de farmácia, né? Trabalhei em redes de farmácia, então sempre tinha lá aquela placona assim, bem bonita, assim, aqui tem farmacêutico integral. Então isso começou a tomar assim, uma proporção interessante, né, de importância do profissional. Então, o profissional, ele quer tirar dúvidas, está precisando de auxílio, nós temos farmacêutico aqui para isso. Então, assim, começou a voltar de novo essa força, né, da importância que tem o farmacêutico dentro do varejo farmacêutico, né. Também até tinham algumas redes assim, que além de colocar, né, esse aqui tem farmacêutico, colocava ainda assim uma placa assim com a foto do farmacêutico, o nome do farmacêutico, o número do registro dele, assim, para quê? Para falar, ó, esse aqui é o farmacêutico. Então, assim, para identificar o rosto do farmacêutico, que não, olha lá, olha a foto, olha aqui, ele está aqui no balcão aqui, ele está aqui para auxiliar os clientes, né? Então era bem legal. Aí um novo de modelo ainda de farmácia, né? Quando as farmácias começaram a ter profissionais farmacêuticos integral, iniciou aí uma luta entre os concorrentes, né? Assim iniciaram já começou a ter desconto, então depois com os anos foram ver que estavam dando um tiro no pé. Por quê? Onde para manter seus clientes teriam que estar abrindo mão aí de uma fatia, né, muito grande da sua lucratividade. Então começaram a trabalhar com um mix, né, de produtos maiores e realmente deu certo.
mas a concorrência ainda continuava bem acirrada, né? É um mercado assim bem competitivo, né? É um mercado assim, que cresce anualmente aí de 6 a 12%, né? Dependendo da situação, obviamente. Na verdade, porque a gente precisa entender aqui, né? É, o farmacêutico ele começou, então, a ter aí assim, uma posição legal dentro da drogaria. E assim, e os donos de farmácia começaram a entender que você dá o desconto não é tudo, né? E o atendimento? Nós temos que trabalhar o atendimento. Temos que ter preço, tudo bem, mas temos que ter atendimento, né? Então, até então, sai o foco assim dessa história de desconto, né? E aí assim, entra uma coisa, tem que ter um preço bom, tem que ter um atendimento excepcional, tem que, entendeu? Aí começou a entrar outras coisas para atender esse cliente, não só preço. Você tem um mix de produtos, né? Os outros mix, então, assim, você ter dermocosmético, enfim, né? Ou venda de outros produtos, né? De higiene, né? E além dos medicamentos aí que é o que a drogaria vende, né? O carro-chefe aí desse mercado. Então começamos a trabalhar com atendimento personalizado e com profissionais mais preparados para esse nicho de mercado. Por quê? Daí você tinha lá o farmacêutico além de ter condições de dar um atendimento completo, personalizado e excepcional para o teu cliente, o que ele também faz? Ele pega, começa o quê? Treinar a sua equipe. Então começa a dar treinamento para a sua equipe. Treinamento dos medicamentos, treinamento de como ler uma receita, treinamento para você conseguir ter um atendimento legal, né? Auxiliar aí na conservação dos medicamentos, porque tem que usar um pallet, enfim. Aí o farmacêutico, então, ele começa a trazer qualidade de trabalho, qualidade do serviço, entendeu? Para os clientes dessas drogarias. Então, olha a importância que o farmacêutico começa a proporção que o farmacêutico começa a assumir de responsabilidade dentro do mercado varejista. Foram percebendo que o farmacêutico, além de responsável pela parte técnica, poderia também ser responsável pela gestão de pessoas. Aí o profissional começa a se desprender um pouco mais. Então o que acontece? Quando o farmacêutico começa a gesticular, começa a se movimentar e fazer o seu trabalho dentro da drogaria, o que começa a acontecer? O farmacêutico ele começa a ser um líder. Ele começa a ser o cabeça ali, a figura a figura ali mais nítida pro profissional, entendeu? Pros funcionários, para a equipe. Então ele se torna o cabeça, ele se torna o líder dali. E a partir disso fica simples dele ser um gestor de pessoas. Então, assim, começa-se a perceber que o farmacêutico começa, inclusive, a tomar uma outra roupagem, né? Obviamente, ele começa a desprender um pouco do balcão, não que ele vai sair do balcão, né? Porque o farmacêutico ele tem que estar presente ali no balcão, ele tem que estar presente ali na frente de loja, obviamente, né? Mas o que acontece? Ele começa a ter mais uma função, ele começa a desbravar mais uma oportunidade, né, de poder gerir aí uma drogaria, de ser um gestor de pessoas, né, gestor da parte financeira, enfim, né, começa-se a observar que o farmacêutico consegue ir além do que ele imagina, né? Então as drogarias também começaram os donos de drogaria, né, as redes começaram a ter essa percepção de que o limite para o farmacêutico é o céu. O farmacêutico é capaz de muito mais, né? Mesmo assim, o setor de varejo se movimenta, pois cada dia que passa a concorrência vem ficando mais apertada. E agora,
Como o farmacêutico voltou para a farmácia, então surge a oportunidade de aplicarmos a farmácia clínica dentro da drogaria. Então o que acontece? Começa a surgir uma legislação, né, para o farmacêutico clínico, começar a atuar dentro da drogaria. Né? Aí, ó, tô falando para você que o céu é o limite para o farmacêutico? E você acha que o farmacêutico parou lá só na gestão de pessoas? Não. O farmacêutico, ele começa a ter o seu consultório farmacêutico dentro da drogaria. O farmacêutico, ele começa não só entregar a caixinha como acharam lá atrás, lá quando começou a indústria farmacêutica, né, os farmacêuticos brasileiros que ligaram da farmácia, ligaram tudo para a indústria, porque achou que só ia ficar entregando caixinha. Não, não é só entregar caixinha. Esse farmacêutico clínico agora, ele consegue fazer um trabalho excepcional com o cliente que está na drogaria. Porque o cliente agora ele não passa só a comprar o seu medicamento lá com a receitinha do médico. Ele começa a ter um trabalho de como ele vai tomar essa medicação. Entendeu? Ele pode fazer um teste de glicemia, ele pode fazer uma vacinação lá dentro uma das atividades que ele pode fazer com o farmacêutico clínico. Né? Ele pode melhorar a adesão desse medicamento do paciente, poder entender de repente por que o paciente não está fazendo uso dessa medicação, se é falta de conhecimento, se é socioeconômico, se não entendeu a importância e a necessidade desse medicamento, né? Pode também prescrever, né, medicamentos isentos de prescrição médica, né, que são os MIPs, certo? Pode também fazer um encaminhamento médico, entender que aquele paciente necessita de uma especialidade médica, encaminhar isso, fazer um encaminhamento para esse paciente, já relatando tudo que ele está entendendo ali para o médico, o médico poder já ter algo em mãos para poder dar continuidade e poder fazer um tratamento excepcional com o seu paciente. Então, olha só o auxílio que esse farmacêutico clínico consegue fazer em drogaria, né? Mais do que isso, é personalizar o seu atendimento, tá? Então é muito legal. Então foi tudo que eu escrevi aqui, ó. Essas atividades é realizada a partir com o cliente e é feita uma ficha onde terá todo o histórico do cliente. O farmacêutico irá tomar suas medidas em relação à situação do cliente. Podemos fazer testes rápidos, aplicações de vacinas, também podemos fazer prescrições com os medicamentos isentos de prescrição médica ou fazer um encaminhamento para o respectivo médico, tá? Então é bem legal aí, ó. Bom, para alguns sintomas, né, que a gente pode prescrever MIPs, às vezes fala assim, o farmacêutico fala assim, vou prescrever para quê? Não posso prescrever para nada, quase nada. Peguei aqui só uma listinha, eu peguei uma partinha de nada, assim, do que a gente é capaz de prescrever. Sintomas, a gente pode prescrever para dor de cabeça, acidez estomacal, azia, febre, tosse, prisão de ventre, aftas, dores de garganta, assaduras, né, para hemorroida, congestão nasal, né? Então, isso aí foi só um pedacinho que eu peguei. Então, será que a gente não é capaz de ajudar muita gente? Né? Será que então o farmacêutico começa a tomar uma outra perspectiva, né? Começa a dar vários passos à frente, entendeu? Então olha para você ver, entendeu? Como que tá, como o mercado varejista, como ele começa entendeu? A aumentar a oportunidade de crescer, entendeu? Da drogaria ser um local de saúde, certo? E trazer um atendimento, entendeu? Personalizado para o cliente. Então, olha para você que legal. E quem faz isso, gente? Quem que vai fazer isso? É o farmacêutico, entendeu? É o farmacêutico. Vocês entendem essa importância, então, do farmacêutico retomar a sua origem, que é na drogaria? Bom, com isso o farmacêutico sai de cena, né, do balcão, e bem provavelmente que os técnicos auxiliares de farmácia irão começar a dar esse suporte. Então veja bem, aí eu já estou de repente até me adiantando, né, não sei, acho que futuramente é isso que vai acontecer. Então, assim,
como olha lá, o enfermeiro tem o seu técnico, tem o auxiliar, né, de enfermagem, a gente vai pegar, acho que o técnico de farmácia, auxiliar de farmácia, vai pegar uma força também, né, e vai começar a dar o suporte necessário para o farmacêutico, com qualidade de trabalho, né, mas que o farmacêutico consiga, então, tornar elástico essa função, essa atividade aí, né, que ele consiga executar com mais exatidão. Então, eu creio assim que a tendência é essa do técnico de auxiliar de farmácia, ter esse suporte para o farmacêutico, né? Agora começamos a falar mais sobre o e-commerce, né, pela internet, está em alta e cada vez vai crescer o mercado varejista nesse segmento. Então, assim, hoje em dia o que vai acontecer? O e-commerce hoje está tomando uma proporção imensa. Hoje a internet, assim, é o boom do momento, né? Então, todo mundo está vendo lá as vendas pela internet, por telefone. E assim, a tendência é aumentar, aumentar e aumentar. E assim, vamos ver a nossa situação hoje. Qual que é a nossa realidade hoje? Nossa realidade hoje é a pandemia, é o Covid-19, né? Tá tendo a quarentena. As pessoas estão comprando como, gente? Pela internet. Tudo, a maioria das coisas que as pessoas compram pela internet. O WhatsApp, faz pedido lá de verdura pelo WhatsApp, faz pedido pelo WhatsApp para coisas do mercado, né? O mercado vem e entrega em casa, entendeu? Você vai pedir uma pizza, vai pedir lá pelo iFood, né? Você vai precisar comprar um medicamento, você entra no site lá da drogaria lá, você consegue comprar um medicamento. Então, assim, esse mercado do e-commerce, assim, é um nicho que, assim, que vai estar crescendo, é uma coisa do momento, ainda mais agora, né, com essa situação que nós estamos vivendo agora, né, que nós temos que sair de casa o mínimo possível, sair de casa quando tiver muita necessidade, ou aqueles que têm que trabalhar, como eu, né, sou farmacêutico, né, eu trabalho no hospital, então eu tenho que trabalhar, mas assim, quem pode fazer essa quarentena faz, né? E a maioria das pessoas estão lá, estão partindo mais aí pro fast food, né? Para entregar em casa. E o e-commerce também é uma coisa que tá em alta, principalmente no varejo. Eu acho que já estava assim num crescente e agora é uma coisa que vai aumentar muito e vai fixar, né? Aproveitando sim para falar, assim, a gente está falando um pouquinho do Covid para a gente finalizar essa aula. Assim, o que eu tenho para dizer a vocês que a gente tem que se reinventar, né? As empresas têm que se reinventar. Você vê, as pessoas estão aí partindo agora para essa parte de e-commerce realmente, né? As drogarias também estão partindo, esse mercado também está partindo mais para essa área. Assim, e é incrível, né? Você vê, eu tenho relatos de amigos que trabalham em drogaria, que estão aumentando, na verdade, a, a procura, as vendas, né? Então, assim, o mercado farmacêutico, o mercado varejista é um negócio, assim, é só em ascensão, gente. É só mudanças para melhor e vem cada vez crescendo mais esse mercado. Esse mercado vem tomando assim, um corpo muito grande, uma roupagem muito interessante. E o farmacêutico é fundamental nessa área, entendeu? O farmacêutico, ele é o protagonista dessa história, tá? Então aqui, para finalizar, queria deixar para vocês aqui um, um textinho aqui, né? Tente uma, tente duas, tente três vezes e possível, tente a quarta, a quinta, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Viu essa história? Quem falou isso aí é o cara, Bill Gates. Ok, gente?
Um abraço, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.